Vamos lá. O curso, ele prevê atividades relacionadas a linguística, estudos da tradução e linguística, especificamente nessa disciplina. Então, trabalharemos a sociolinguística, assim como os estudos relacionados ao léxico e relacionados à terminologia. Para dar início às atividades, falaremos hoje um pouco sobre as questões relacionadas à base teórica referente à sociolinguística na língua de sinais. Então, para isso, eu vou fazer uma breve apresentação. É lógico que esse aqui não é o caminho histórico completo, são alguns detalhes de toda essa história e de como a linguística, a sociolinguística, ela começou a permear dentro desses ambientes educacionais relacionados à surdez e também nos ambientes relacionados à interpretação em língua de sinais. Né? Bem, sobre o histórico da língua de sinais, nós podemos dizer que as línguas urbanas elas começaram a ser pesquisadas por Lucinda Ferreira Brito em 1980. Então, ela inicia esses estudos pioneiros. Até hoje, ela é uma teórica muito importante na área da língua de sinais, por ela trabalhar e também explicar sobre aspectos relacionados à educação de surdos, embora ela não esteja ativamente hoje enquanto pesquisadora, os estudos que ela realizou lá nos primórdios ainda têm efeito muito importante dentro das pesquisas, dos estudos que são realizados na língua de sinais. 5 anos depois, ainda, Lucinda Ferreira Brito continua os estudos na língua de sinais, mas na língua de sinais urubu-capão. Os primeiros estudos, a primeira verificação foi realizada por ela. Hoje nós temos alguns outros estudos, tanto na língua de sinais urubu-capó, assim como em outras línguas indígenas. Mas são todos estudos fundamentais para fortalecer e para promover o debate relacionado a essas línguas. Num artigo recente que eu li, ele fala que a tribo indígena Urubu-Capó tem o que nós poderíamos chamar de espaço bilíngue, de maior conforto bilíngue, pois, e talvez nem bilíngue possa ser chamado, mas de várias outras línguas, dentro dessa comunidade linguística, porque eles sabem, no geral, falar a língua de sinais urubu-capó, a língua de sinais brasileira. Eles conhecem também e falam, né, a língua urubu-capó oral e a língua portuguesa. Então, todas as pessoas, os mais jovens aos mais velhos, eles são incentivados a aprender essa língua urubu-capó para poder se comunicar com os surdos que estão nessa comunidade. Então, é super importante esses estudos que ela realizou lá em 85 até os dias de hoje. Hoje nós temos também outras pesquisas. A professora Shirley Villalva, ela tem pesquisado alguns outros aspectos relacionados também às línguas indígenas, mas esses estudos pioneiros foram realizados inicialmente pela professora Ferreira Brito, Cinda Ferreira Brito. Loderne Carnop, 1994, Quadros, em 1997, ambas têm um trabalho muito solidificado também em áreas relacionadas ao ensino de língua, ensino de Libras como L1 para surdos, L2 para ouvintes. Elas também são pesquisadoras da área da linguística, né, da língua de sinais. Elas não fazem estudos relacionando a língua de sinais com a interpretação de Libras, mas elas realizam vários estudos. Elas foram idealizadoras do primeiro livro que até hoje é utilizado nas pesquisas, nos estudos, referentes aos estudos linguísticos, aquele livro branco que tem a configuração de mãos da letra L em Libras. Então, até hoje, é um livro de 2004, mas que ainda é utilizado. Lá elas fazem os ensaios iniciais sobre
os estudos linguísticos, quando elas apresentam aspectos relacionados à fonética, fonologia, morfologia, morfossintaxe, e vários outros âmbitos da linguística e relacionando com a língua de sinais. Então, todas essas autoras, elas são fundamentais para nós podermos solidificar e organizar o trabalho que é feito hoje. Outros aspectos que são importantes dentro dessa comunidade linguística são os aspectos legais, né? Então, a Lei 10.436 e o Decreto 5626 de 2005, ambos norteiam e delimitam aspectos relacionados ao uso e difusão da língua de sinais na legislação, e no Decreto 5626 ele passa a estipular cursos de graduação, de pós-graduação, a presença do tradutor-intérprete de língua de sinais em vários âmbitos sociais, educacionais, culturais, enfim. Hoje os intérpretes eles têm esses espaços garantidos e a acessibilidade para as pessoas surdas em função dessas normativas legais. Hoje os cursos de graduação, as licenciaturas, o curso de fonoaudiologia, tem a disciplina de Libras em função da normatização legal que é estipulado no Decreto 5626 de 2005. E a partir desses aspectos legais também, e com a promoção do uso e da difusão da língua de sinais, é óbvio que os estudos acabam se intensificando, porque os surdos hoje eles não estão só na sala de aula, eles estão em movimentos culturais, eles estão em movimentos políticos, e tudo isso promove o debate e a criação de sinais-termos. E por conta disso, existe todo um protocolo linguístico para que haja a criação desses sinais, o uso, a validação, a difusão desses sinais, e por conta disso, os estudos linguísticos têm se intensificado. Nos últimos 10 anos, mais de 36 dissertações e teses de doutorado foram publicadas na área do estudo da terminologia. Eu não vou me ater muito a falar sobre isso, porque nós vamos ter um momento específico para falar sobre esses aspectos. Bem, hoje o objetivo é falar um pouco sobre variação linguística, né? Imagina-se que a variação, no geral, ela está sempre relacionada à divisão geográfica. Eu estou em um determinado local e outras pessoas em outros espaços, e por isso elas sinalizam ou falam de forma diferente. Mas eu vou mostrar para vocês agora que existem pelo menos 4 tipos de variações distintas, que é a diatópica, a diacrônica, a diafásica e a diatrástica. Entretanto, no curso, nós trabalharemos apenas com a variação diatópica. Provavelmente nós podemos criar um outro momento para falar mais sobre variação linguística, que seria fundamental, mas eu farei o recorte apenas na diatópica, que ela se insere fortemente no momento e no contexto que nós vivemos hoje de pandemia, em que essa relação com outros intérpretes acaba sendo muito maior, e isso faz com que a difusão de novos léxicos ou léxicos com variação ou sinais-termos e variação fiquem muito mais evidentes. Então, por isso que é importante pensar nesses aspectos relacionados à variação diatópica. Vamos fazer atividades relacionadas a isso para fazer a busca, o registro e a socialização desses sinais e desses léxicos para poder verificar como perceber essas variações e como utilizar ela na prática educacional e interpretativa. Mas o que é efetivamente a variação diatópica? É a variação linguística inerente da diversas localizações geográficas. Então, cada pessoa em determinada cidade pode, a partir dos suas referências sociais, convencionar léxicos específicos a partir dessas experiências. Então, por isso, cada um vai sinalizar de uma forma diferente. Imagina-se que a variação está relacionada
só há diferentes regiões, norte e sul, desculpem, norte e sul, leste e oeste, sul e sudeste. Então, mas ela é muito além disso, né? Ela também está relacionada à mesma região geográfica, mas com divisões específicas, que são as cidades, estados, municípios. Então, se você caminha nos diferentes municípios do norte do Brasil, ou nas diferentes cidades, vocês conseguem perceber a variação linguística. Por exemplo, eu moro aqui em Santarém há 3 anos, quase 4 anos, e sou nascida e criada em Ananindeua, em Belém do Pará. Entretanto, apesar de ser Pará, norte, mesmo assim é possível perceber diferenças. Por exemplo, aqui em Santarém, praça é sinalizado dessa forma, com as duas mãos em B, e faz esse movimento semicircular. Em Belém, praça é essa mão de apoio, que vai tocar aqui no cotovelo e o sinal finaliza aqui no pulso. Faz esse movimento semicircular. Então, praça em Belém é assim. E aqui, esse mesmo sinal é a terminologia para qualificar o curso pedagogia. Então, olha só as diferenças, né? Que aí, dependendo dos contextos e das referências, pode haver diferenças. Então, essa é a variação diatópica. A diacrônica são as mudanças que são realizadas no decorrer da história dessa língua, né, da língua de sinais. Então, vários surdos, a partir de uma relação que eles estabelecem com a língua, que pode ser a partir de influências de outras regiões ou de mudanças de perspectivas a partir do objeto de estudo, eles podem sinalizar de uma forma diferente. Na aula de ontem, a Pamela ela fez o sinal para azul. Ela mencionou o azul que era feito assim, que hoje também pode ser realizado assim. No calendário, nós podemos exemplificar com o sinal julho, que antes era costumeiramente sinalizado assim, palma da mão de apoio em S, a outra mão em F, e faz esse movimento circular. Hoje, boa parte dos surdos mais jovens sinalizam julho dessa forma, letra J, e finalizam no L. Vocês podem pensar em outras variações diacrônicas para socialização na segunda-feira. Variação diafásica. Ela vai levar em consideração o cunho estilístico e também o caráter individual que esse falante ele vai incorporando às suas vivências a partir desse comportamento linguístico. E daí eu fiz a relação entre surdos com formação acadêmica e surdos que não têm uma formação acadêmica. Então, dependendo do contexto, eles podem dizer que esse sinal aqui pode ser documento ou prova. Então, para surdos, não é uma regra, tá? Mas a maioria deles sinaliza com a mão de apoio, palma aberta, dedo indicador e dedo mínimo esticado e faz esse movimento linear, de cima para baixo. Então, eles sinalizam prova desse jeito. E com a influência da chegada do Letras Libras no nosso contexto regional, começou-se a sinalizar com as duas mãos em B esse movimento de cima para baixo, prova. E aí insere-se a mudança. Outro sinal termo que pode exemplificar essa questão estilística, esse aspecto estilístico da variação diafásica, pode ser o conhecer com os 4 dedos esticados aqui no queixo, pontos de articulação, mas dependendo do surdo e o contexto em que ele está inserido, ele pode dizer que esse aqui é conhecer e conhecimento é realizado assim. E surdos com menor relação linguística com a língua portuguesa não vão fazer, no geral, essa relação de conhecer, conhecido, conhecimento, dessas flexões dentro dessa mesma base
de palavra e ele vai utilizar somente esse, né? Ontem foi mencionado também esse exemplo aqui, de conhecimento, né? Obter conhecimento, aumentar em conhecimento, também é um exemplo de variação, pode ser considerado um exemplo de variação diafásca. E daí pensem em outras possibilidades e socializem conosco outras possibilidades de variação diafásca. A diatrástica está relacionada à identidade cultural dos falantes de uma determinada língua. Então, eles vão, a partir das referências que são traçadas dentro dessa relação sociocultural, pode-se realizar um sinal diferente para cada um, cada sinal ou léxico na língua de sinais, né? E daí foi mencionado alguns sinais que podem fazer relação a essa identidade sociocultural, né? E é muito comum surdos de determinados grupos eles dizerem, não, mas o sinal é assim, esse sinal foi convencionado dessa forma e eu já criei, não tem como criar um outro. E aí não adianta vir outros surdos tentarem criar um novo sinal, porque ele faz parte de uma identidade, de uma característica social que esses surdos incorporaram nesse texto. Ontem eu mencionei, inclusive, o exemplo do sinal termo para a Covid-19, que no mundo todo ele é sinalizado assim, e aqui no Brasil é convencionado dessa forma, né? Tem alguns vídeos que circulam nas redes sociais, Instagram, WhatsApp e também no Facebook, em que os surdos mostram essa variação entre uma comunidade linguística e outra, mas que no Brasil foi convencionado dessa forma e que até então outros sinais não conseguem ter acesso à nossa realidade geográfica a partir da identidade cultural desses sujeitos, né? E até no vídeo, que é um surdo de São Paulo que sinaliza, ele diz assim, porque esse aqui é o sinal que foi criado e combinado pelos surdos daqui. Agora vocês têm que difundir ele, tem que divulgar para outros surdos do Brasil para que seja utilizado. Então é muito comum se fazer essa distinção, não só quanto a esse sinal termo, mas para outras realidades linguísticas, e aí vocês podem trazer, dependendo da realidade, do contexto em que vocês estão atuando, essas diferenças. Bem, sobre a variação linguística e sobre essas implicações na educação dos surdos e na interpretação em língua de sinais, é importante que nós estejamos atentos à importância da institucionalização e da diminuição do preconceito linguístico, que é super prejudicial para a língua de sinais em momentos em que eu posso estar interpretando, fazendo uma interpretação em Libras, e eu recebo, né, afrontosamente, a recepção do sinal errado, né? Não, está errado, não é assim, por conta de que, apesar de ser uma variedade, não é uma variedade que eu uso, então para mim é errado. Então essa barreira precisa ser vencida dentro desses estudos linguísticos, porque eles fazem com que a língua fique empobrecida e é importante institucionalizar também uma variante padrão e as outras variantes por detrás dela, que não vão ser a padrão, mas são variantes que existem sim e que tem usuários dessa língua sim que a utilizam. Então é importante pensar nessas convenções, pensar na implicação de que nós precisamos superar o dogma do erro, né? Por não ser o que eu uso, está errado. Não necessariamente, né? É lógico que exige uma verificação, uma análise no sinal termo, no léxico que é utilizado, mas é importante pensar em outros aspectos que estão por detrás da língua e que
às vezes é um grupo muito restrito que utiliza um léxico como sinal termo, e outra grande maioria que utiliza um diferente, e que, mesmo assim, pelo poder que a língua tem e pelo pertencimento, né, de considerar a língua um patrimônio, e que faz com que eu queira dizer que os outros estão errados em detrimento da verdade que eu criei. Então, é um aspecto para se refletir que nós vamos aprofundar um pouco mais. Esses aqui são alguns trabalhos relacionados à sociolinguística. Tem outros, né? Eu queria trazer principalmente esses aqui, de Lima, um trabalho da UEPA, trabalho que está vinculado ao mestrado de educação, outro trabalho de Segala, que é uma dissertação também sobre a perspectiva social na emergência das línguas de sinais. Ele discute mais aprofundadamente sobre esses aspectos relacionados à língua, à constituição, à organização de todos esses aspectos. Avelar, que é uma dissertação de mestrado de uma professora de Goiânia, mas que cursou o mestrado em Santa Catarina, e ela analisa as estratégias de tradução dos livros e dos materiais do Letras Libras, porque o curso de Letras Libras ele se desdobrou inicialmente em 2 momentos nas principais capitais brasileiras. E, no primeiro momento, o Pará não estava dentro desse projeto, e em 2008 o Pará entra no projeto, e daí começa-se um debate sobre os sinais-termos, os léxicos que eram utilizados, até porque tinha tradutores surdos do Maranhão, de São Paulo, de Goiânia, de Santa Catarina. Então, cada um trazia a sua variedade. E aí, como eles encaram essas diferenças, e se eles acham que é importante manter ou padronizar de uma forma muito geral, né? Esses sinais. Então, é bem interessante esse trabalho. A dissertação do professor Castro Júnior, da UNB, que fala sobre aspectos relacionados à variação linguística, dos sinais-termos da política e de sinais-termos relacionados à disciplina no doutorado, né, projeto VAR Libras. São as disciplinas acadêmicas, ou melhor, as disciplinas escolares, né, português, história, matemática, e ele faz um inventário bem grande sobre esses sinais-termos, inclusive é uma tese que ganhou prêmio nacional por conta do pioneirismo que ele insere o trabalho relacionados à língua de sinais. E as narrativas autobiográficas surdas, que é um trabalho de São Paulo, de Costa, 2018, em que ela faz uma análise relacionada aos trabalhos e às narrativas surdas. Então, os surdos contam as suas histórias de vida, e a partir da contação dessas histórias de vida é realizado um estudo sociolinguístico sobre aspectos relacionados à variação um pouco sobre variação diatópica, diacrônica e todos esses aspectos relacionados à língua de sinais. Essas são só algumas. No decorrer dos encontros, nós vamos falar um pouco mais sobre outras variações, sobre outros trabalhos, tanto no âmbito da sociolinguística como da terminologia, e fazer essa reflexão não só da atuação, mas das pesquisas científicas, que são importantíssimas para o nosso trabalho e para a atuação também. Então, tudo isso vai ser muito importante. Reflitam sobre esses aspectos, tragam mais opiniões sobre o objetivo é interagir também e fazer atividades em sala, mas a partir do que é possível, levando em consideração as nossas aulas virtuais, né? Mas sempre vai ter alguma atividade no final da aula que vai ser socializada na aula seguinte. Logo, essa aula finaliza falando sobre
a importância desse registro, sistemas de registro, documentação e análise dessas línguas de sinais, e que são fundamentais para a formação do intérprete, para ensino de língua de sinais e língua portuguesa para os surdos, ou de L2 para ouvinte, dentro desse contexto, segundo o quadro de 2013. E retomando as referências, eu vou pedir uma análise, uma atividade. Então, vocês precisam pesquisar os léxicos relacionados às lendas amazônicas. Então, como assim? Pesquisem no YouTube, em outras redes sociais, com colegas profissionais, surdos e ouvintes, quais os léxicos que são utilizados para essas lendas amazônicas aqui. Vitória Régia, Boto, Iara, Matilda Pereira e Muiractã. Vejam como elas são sinalizadas para poder trazer esses produtos finais para a sala e para a aula, para a próxima aula, e Tambatajá. Para a próxima aula, que eu quero que vocês socializem. De preferência, gravem esse sinal e coloquem para mim ele bem organizadinho. E depois desse registro sinalizado, vocês precisam também dizer em que local essa história foi reproduzida. Se vocês encontrarem numa rede social, vejam qual a região em que ela foi gravada. Foi aqui no norte, no Pará? Foi no sul, lá em Santa Catarina? Para a gente poder saber qual foi a escolha do léxico relacionado às lendas amazônicas. Uma análise marginal. Vejam que léxico é utilizado para a convenção da palavra lenda. E aí tragam, se vocês perceberem, entre uma lenda e outra, por exemplo, assistir a lenda da Vitória Régia, e eu vi que para o termo, para o léxico lenda, é utilizado um sinal, e depois eu vejo a lenda da Matilda Pereira, e para o léxico lenda, novamente, é utilizado outro sinal. Tragam esse registro dessas diferenças para a gente poder analisar, né? E já façam uma análise prévia de como foi produzido o sinal, quais possíveis referências imagéticas, icônicas ou arbitrárias vocês conseguem perceber no sinal. Ah, mas eu não sou linguista. Não estou pedindo que vocês sejam. Estou pedindo que vocês tenham uma análise técnica e que vocês comecem a aguçar essa percepção de como o sinal é produzido, porque isso ajuda até no aspecto relacionado a recordar o sinal, porque você vai lembrar, ele fez alguma coisa no formato de uma flor, ou parecia um peixe nadando, alguma coisa assim, que aí você já consegue fazer essa relação para poder sinalizar. Sobre a lenda do Boto, vejam se na história que vocês vão encontrar, vocês percebem que se faz apenas um sinal, um léxico, para o Boto na forma humana e na forma animal, ou se existe uma distinção entre ele na forma humana sinaliza-se de uma forma e na forma animal sinaliza-se de outra forma. Eu conheço duas formas. Então, tem pessoas que sinalizam o boto homem de uma forma e o boto animal de outra. Então, pode ser que vocês consigam encontrar essas diferenças. Grave, porque eu vou pedir para vocês me enviarem, depois da análise, depois da conversa em sala, eu vou pedir para vocês me mandarem esses léxicos. Então, é importante que vocês gravem, para vocês não esquecerem, para vocês poderem me enviar, que vai ser o feedback da aula 1 e aula 2. Ok? Obrigada. E por hoje é só.